Agradecemos, Mestre Jesus, a oportunidade que estamos tendo mais uma vez, que a nossa irmã Sueli, que vai fazer uso da palavra, possa assim ser bem intuída, e com certeza, como sempre dizemos, assim o será, graças aos irmãos da espiritualidade superior, trabalhadores desta casa, que aqui sempre vêm, que aqui sempre estão. Agradecemos mais uma vez, Mestre Jesus, que assim seja em seu nome e em nome de Deus. Sueli Machado, encarnação nos diferentes mundos. Boa tarde a todos, que a gente tenha uma tranquila tarde, né, nesse dia de hoje, estudando a doutrina dos Espíritos. Hoje o nosso assunto segue, a gente vem fazendo a sequência de O Livro dos Espíritos, né? O nosso estudo das terças-feiras, ele é um pouquinho diferente do estudo do domingo, porque na terça-feira nós fazemos um estudo sistematizado de O Livro dos Espíritos, logicamente abordando todas as obras, porque o assunto quase sempre é abordado em todas as obras da codificação. Então a gente vai, busca aqui, busca ali, busca um pouquinho na Revista Espírita e a gente faz aí um apanhado da abordagem dos espíritos sobre o assunto. Então, seguindo a justiça da reencarnação, como nós estávamos fazendo na semana passada, que nós ficamos 2 semanas abordando esse tema, hoje a gente está aí com encarnação nos diferentes mundos, que é a sequência, a 172, se eu não me engano, para a abordagem dessa nossa tarde de estudos, né? Como nós sabemos pela doutrina que, aliás, não pelo Espiritismo apenas, mas pelas religiões, todas, né, deístas e cristãs, porque tem algumas que têm outras filosofias, um pouquinho diferentes da nossa, mas todas elas abordam mundos, muitos mundos, porque está lá no Evangelho tradicional que há muitas moradas na casa do Pai. Logicamente que não são todas que abordam a pluralidade das existências nesses mundos. Algumas acham que só o nosso mundo aqui é encarnado, tem encarnados, né? Tem espíritos nele. Como se nós fôssemos tão bons assim que merecêssemos todo esse universo para nós, né? Até parece, né? Nem que fôssemos espíritos já superiores, nós teríamos um universo todo para nós, porque Deus criaria um universo com bilhões de galáxias, estrelas e tudo, para quê? Para uma só, um planetinha, que é uma poeirinha no contexto universal, ser habitado. Né? Como a gente já falou aqui, é como se a gente comprasse muitas terras, né? Muitas e muitas e muitas terras a perder de vista no horizonte, e escolhesse um cantinho lá e plantasse uma árvore lá. E pronto. Na imensidão, né? O que aquela árvorezinha ia representar ali naquela imensidão de terras, né? Então, logicamente que Deus iria, e fez isso, logicamente, né? Plantar todo o universo de mundos, né? De estrelas. E assim nós estamos em um deles, de passagem, no planeta Terra, planeta de provas e expiações, que, como a gente já tem visto pela experiência, é um planeta bastante complicado em termos de felicidade aqui. Jesus falou que a felicidade não era desse mundo. E nós estamos, nesse momento que a gente está vivendo aí no planeta, um paradoxo interessante até. Estamos sendo obrigados a colocar máscaras, né, de paninho aí no nosso rosto,
enquanto que as nossas verdadeiras máscaras estão caindo, estão descendo. E a nossa verdadeira personalidade, nosso verdadeiro caráter está aí se mostrando para quem quiser ver. Né? Basta, não precisa nem como Jesus tanto falou, ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, não. Basta olhar mesmo que a gente já vê, já assiste a derrogada, né? De algumas pessoas aí nesse mundo que a gente está encarnado, graças a Deus. Perdão, eu estou com a rinite atacadíssima. Então, nesse momento, assim, quando eu falo que eu agradeço imensamente por estar encarnado aqui na Terra nesse momento, porque são tantas oportunidades, são tantas lições que a gente está aprendendo, tanta oportunidade de fazer o bem, de ajudar, de mostrar que a gente está aprendendo alguma coisa. Daí a gente vê a vantagem da desigualdade social, né? Que muitos acham que é a causa dos problemas do mundo, mas pelo contrário, a desigualdade social é a causa do despertamento em todas as pessoas do sentimento de empatia, de amor ao próximo, de caridade, de solidariedade. Porque se todos tivessem igualmente o que a gente tem, a gente não poderia ajudar as outras pessoas em nada. Né? Se todo mundo tem exatamente o que eu tenho, eu vou oferecer o que para essa pessoa? Ela já tem. Então, as desigualdades provam essa questão da necessidade aí, da solidariedade, da compaixão. E todos nós, porque nós todos somos desprovidos de alguma coisa. Se a gente não está desprovido de alguma coisa material, né, as pessoas que têm bastante bens e tudo, mas pode estar desprovido de uma atenção, de um amigo de verdade, porque parece que quanto mais a pessoa tem, mais dificuldade ela tem de fazer verdadeiros amigos. Porque num mundo como esse que nós estamos, de provação e expiação, muitas pessoas se fazem amigas dos outros para poder usufruir do que aquelas pessoas têm. Eu nunca me esqueci de uma frase, né, que foi falada na celebração de um casamento, até por um professor, mas também eu acho que ele é da igreja presbiteriana, se eu não me engano. Ele fazia, agora não faz mais. Ele faz muito a televisão, participa de muitos programas, é o pastor Luiz Longini. Ele é muito conhecido. E ele, nesse casamento, nessa celebração, ele falou: encham o seu lar de amigos. Né? Foi uma celebração linda, uma das mais bonitas que eu ouvi. E ele falando para os noivos, né? Encham o lar de vocês de amigos, muitos amigos, mas amigos verdadeiros. E querem saber como vocês vão conseguir amigos verdadeiros? Deem uma festa e convidem os amigos, aqueles conhecidos, e vai ficar lotada a festa de vocês daqueles que se dizem seus amigos. Depois, fique doente. Quando ficar, né? Porque sempre a gente fica doente. Avise os amigos, aqueles mesmos que estiveram ali na sua casa no dia da festa. Participe-os da sua enfermidade e das suas necessidades de atenção, de carinho, né? De uma companhia. Aqueles que se chegarem serão seus amigos. Mas vocês vão ver que o número vai ser bem menor, né? Então, a gente vê que a gente está numa situação na Terra agora com muitas oportunidades de fazer amigos, de nos mostrar amigo de alguém, né? De nos mostrar compassivos, solidários com alguém. Ah, mas eu não tenho muito. Ofereça o que você tiver. Se você não tiver nada material, a sua palavra, o seu carinho, né? O seu abraço, embora nesse momento a gente não possa abraçar, mas a gente não abraça a pessoa só tocando no corpo da pessoa. A gente abraça essa pessoa com a nossa palavra, com o nosso olhar carinhoso, né? Com a nossa presença
com a nossa comunicação de solidariedade, dizendo, estou aqui se você precisar de mim, né? Então, a gente vai vendo que a gente, ao mesmo tempo que nós passamos momentos terríveis, a gente está passando muita tristeza, muitas perdas coletivas, assim, embora a gente tenha falado que perdas sempre acontecem, né? Mas quando é no mundo inteiro pela mesma razão, isso fica mais impactante. E isso fica, né, por conta ainda da mídia que acaba por fazer o terrorismo que gostam de fazer, e isso acaba nos impactando muito e a gente ficando aí como se tivesse órfão, né, da solidariedade, da ajuda. Tem hora que a gente pode se sentir assim um pouco só. Mas, como nós vemos, o nosso planetinha é um deles que é habitado, que tem encarnações, quanto muitos e muitos e muitos. Porque essas muitas moradas na casa do Pai, que está escrito no Evangelho tradicional, não é só no Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo comenta isso. Mas isso está escrito no tradicional, há muitas moradas na casa do Pai. E a casa do Pai é qual? É o universo, é a casa do Pai. E há muitas moradas nele. Então, nós estamos em uma delas. Então, vamos conhecer algumas coisas que os Espíritos têm a nos oferecer sobre este assunto aí. Então, olha só. Eu não coloquei as perguntas para poder economizar aqui os slides, para também não ficar muito longo tudo, né? As perguntas, mas a pergunta está inserida na resposta. Mas vocês podem ir lá que vocês vão encontrar isso que está aí, tá? Que eu transcrevi do Livro dos Espíritos. Na 172, a gente recebe dos Espíritos a informação de que nossas diferentes existências corpóreas não se passam todas na Terra, mas nos diferentes mundos. A deste globo não são as primeiras nem as últimas, porém, as mais materiais e distantes da perfeição. Tá vendo? Então, isso vai mostrando o porquê que a gente vê, o porquê que a gente está passando isso que a gente está passando, já que a gente vai aprendendo através do exercício de acerto e erro e das lições que nos são dadas em todos os tempos. Então, a observação é a melhor forma de aprender. Observar os reinos todos, nada está parado, tudo. Os reinos são solidários entre si, e os habitantes desses reinos são solidários com o reino e com aqueles pares, né? Como a gente vê no reino animal, no reino vegetal. Uma floresta, por exemplo, eu não sei se vocês já leram a respeito, uma floresta nunca vai ser exterminada por uma praga. Nunca. Não existe essa possibilidade. Uma plantação menor, sim, mas uma floresta não. Por quê? Porque à medida que a praga vai eliminando algumas espécies e vai acabando com aquela árvore, com aquela planta, com aquilo ali, ela vai se tornando mais frágil, porque há uma comunicação que não se sabe como, os biólogos estão estudando isso, entre as plantas. E parece que a próxima vai recebendo uma mensagem que ela precisa se fortalecer, porque ela está sendo atacada por uma praga. E não se sabe como, mas ela consegue, até que as outras vão adquirindo uma imunidade contra aquela praga. Então, vejam se não é mais ou menos o que acontece no reino hominal, né? Nós estamos aí, quantas pessoas, né, vocês conhecem que já tiveram Covid e outras que não tiveram Covid? Muitas. Porque quem combate, na verdade, esse vírus é o sistema imunológico, que as plantas também têm, que os animais também têm. Né? Então, esses animais de rua, por exemplo, são animais que não têm raça definida, né? SRD. É raro eles morrerem de uma doença. Eles pegam a doença, mas eles combatem a doença. Porque eles criaram esses anticorpos, eles têm genes de vários animais, eles criaram isso para defesa própria. Porque senão eles seriam exterminados. Os nossos cãezinhos domésticos,
né, principalmente um cão de raça pura, ele não tem muito essa imunidade. Então, ele adoece com mais facilidade. É difícil ele resistir, às vezes, a um câncer, a uma doença. E, às vezes, a gente vê um cão de rua que está com câncer, ele está vivendo ali e, às vezes, morre de velho com aquele problema. Mas ele cria uma resistência muito grande. E isso faz parte da solidariedade que existem entre os seres, sejam eles do mundo vegetal, do reino animal, do reino da inteligência superior, né? Então, no nosso reino hominal, estamos aí também fazendo resistência a esse vírus. Muitas pessoas fazem resistência, não pegam, outras pegam de forma muito leve. Tudo isso está dentro de uma engrenagem perfeita entre a necessidade kármica da pessoa, o instrumento no meio de tudo isso, pronto para servir àquela lei de Deus instituída no mundo, a lei de causa e efeito. Os instrumentos estão todos aí, né? E aqueles que precisam realmente adquirir essa doença para um resgate kármico, embora todos os cuidados que tomam, acabam acometidos pela doença, porque é uma necessidade kármica daquela alma. Enquanto que outros, né, às vezes nem se protegem tanto assim, visivelmente aos nossos olhos, né? A gente está crítico à beça, nossa, fulano está sem máscara lá, não usa máscara. O que a gente tem com isso, né? Deixa o fulano lá, você usa usa seu protocolo de segurança. Ele sabe da vida dele lá. Ninguém vai pegar porque ele está sem máscara, não. Se pegar é porque tem que pegar. Se pegar é porque está no seu planejamento. Porque Deus não é injusto para deixar você sofrer os efeitos de uma pessoa negligente, né? A gente tem falado muito isso aqui. Então, às vezes, aquela pessoa que se protege tanto, não sai de casa, o dia que sai, ela pega. Porque ou está no seu movimento aí, né, na escolha das suas provas, ou então, né, é fruto o quê? De uma baixa imunidade. E se ela não tiver que sofrer os efeitos negativos, ela não vai sofrer, ela vai passar pela doença com sintomas leves e não vai sofrer. Então, a gente está vendo claramente que não é o vírus em si, é o que a pessoa desenvolve quando o recebe. Então, depende da organização de cada um. As medicações não matam o vírus. Quem combate esse vírus é o sistema imunológico. As medicações, elas vão, melhorando, combatendo os efeitos que ele está causando no organismo da gente, né? Nenhuma medicação mata o vírus, não é esse. Isso aí não vai acontecer. Elas vão combater os maus efeitos, os malefícios, né, que esse vírus causa na gente. Agora, essa imunidade a gente vai adquirindo. Aí há alguns médicos, e eu achei isso muito interessante, porque vem a essa questão da solidariedade, né, e também da comunicação assim consciente, que eles dizem que é muito mais fácil uma pessoa que está totalmente isolada. Eu não estou afirmando isso por mim, não, tá? Eu só estou falando isso porque eu ouvi isso de vários médicos muito conceituados, cientistas renomados falando sobre isso, né? Não é só do Brasil, não. Que aquela pessoa que está isolada, ela fica mais frágil diante dos problemas. Então, ela não consegue, o sistema imunológico dela não vai ficar fortalecido só porque ela está em casa. Ela pode estar com o sistema imunológico fraquíssimo, então ela está isolada em casa. Mas é mais fácil aquela pessoa que está em contato, se protegendo, evidentemente, mas que está em contato, né, com tudo. Os médicos estão dando essa prova, né, para todos, neles mesmos, do que aquele que não tem contato com ninguém, que está totalmente isolado, porque ele acaba ficando com o sistema muito baixo, enquanto que o outro, porque ele está enfrentando a situação, não se aglomerando, evidentemente, sempre se protegendo com a máscara e com o uso da higienização das mãos e tudo, né, com os cuidados todos, mas ele está tendo contato com o ambiente, e isso vai fazendo imunidade cruzada, isso vai fortalecendo a pessoa.
e ela tem menos chance, às vezes, de pegar do que aquele que ficou isolado em casa. Isso foi um estudo que eles fizeram por causa do lockdown, né? No mundo todo, isso não foi só aqui no Brasil, não. E grandes cientistas falando a respeito disso, né? Então, a gente vai vendo que acaba, mesmo, é paradoxal isso, né? Ao mesmo tempo que você pega o vírus de outra pessoa, e eles constataram agora que é por perdigotos. O que são perdigotos? Né? Bolinhas de saliva, aerosol de saliva. Eles estão agora cientes que não é nem por superfície que a pessoa possa pegar com tanta rapidez assim, é mais por perdigotos, gotas de saliva mesmo, né? Por isso que o distanciamento e a máscara ajudam a você não se contaminar. Aí a gente vê, ao mesmo tempo que você pega por conta da saliva, né, das gotinhas de saliva de outra pessoa, ou porque você botou a mão numa superfície que a pessoa espirrou, você, naquele momento, adulto normalmente não faz, mas crianças fazem, né? Ao mesmo tempo que você pega de outra pessoa, a outra pessoa também te ajuda a não pegar. Olha que paradoxo importante isso aí. Né? As próprias pessoas no mundo que estão também fazendo o mesmo protocolo de segurança que você, né? Mas a gente começa a ter a imunidade cruzada. E acaba aquela própria pessoa que pode te contaminar, ela também está sendo usada para te proteger nesse sentido. Até porque ela está usando também a máscara dela e está com os protocolos de segurança. Então, ela te ajuda a não pegar. Então, olha como que esse vírus está obrigando a nós todos sermos solidários com os outros. A cuidar do outro para poder cuidar de si mesmo. Né? Ou então, ao contrário, que o primeiro é cuidar de si para poder cuidar dos outros, porque se você estiver doente, você não pode cuidar de ninguém. Então, é paradoxal. Essas coisas vão me encantando realmente nesse momento que a gente está vivendo. E quando a gente percebe essas lições valiosas, a gente é grato a Deus por estar na Terra nesse momento, porque, olha, é uma oportunidade e tanto de aprendermos essas lições e, ao deixarmos essa terra, estarmos numa condição muito melhor do que quando aqui chegamos. Não tenhamos dúvida disso. É muito acertado isso aí. Não sou eu que falo. São os cientistas e são os espíritos superiores falando essas coisas, né? Então, nós temos aqui, a cada nova existência corpórea, a alma pode viver muitas vidas no mesmo globo, se não estiver bastante adiantada para passar a um mundo superior, podendo voltar a ela depois de ter vivido em outros mundos. Então, veja bem, a cada nova existência corpórea, a alma pode viver muitas vidas no mesmo globo. Então, nós não estamos aqui provavelmente. Quando eu digo provavelmente, porque existem espíritos que estão pela primeira vez na Terra. Ah, mas pode isso? Ele não é criado simples e ignorante? Como é que ele pode ter uma primeira encarnação na Terra? Mas isso não significa que ele não tenha tido encarnação em outros mundos. Ele pode estar na primeira esfera de provação e expiação, mas ele já pode ter passado por mundos primitivos, por outros mundos de conformidade com a Terra. Então, aqui, agora, é uma probabilidade menor, porque quase sempre nós que aqui estamos há várias encarnações aqui nesse planeta, exatamente por isso, ó. Se não estiver bastante adiantada para passar a um mundo superior, ela vai ficar, então, com várias existências no mesmo globo. Então, enquanto a gente não aprender as lições, enquanto nós estivermos renitentes no mal, no egoísmo, na vaidade, no ciúme, em todas as paixões inferiores que nos prendem a mundos como a nós estamos vivendo agora, enquanto a gente não aprender que a gente tem que se livrar disso aí, nós vamos viver ou na Terra ou em planos inferiores que também nós podemos ser jogados para lá. Nunca para cima. Nunca para cima, nunca nós vamos passar para mundo superior se a gente não tiver de conformidade com a vida naquele planeta, nunca. Então é isso que acontece. Nós vamos ficar com várias encarnações e provavelmente girando no meio dos mesmos espíritos, só trocando de lugar, só trocando de patente.
trocando às vezes de herança consanguínea. Poderemos reencarnar e não ter nada com aquele que foi nosso filho nessa encarnação e não ter nada a ver consanguineamente com ele, mas estar no mesmo ambiente. Por isso que muitas vezes aquele que às vezes a gente deixa de ajudar, aquele que a gente renega, que a gente não se importa com o que ele está passando, pode estar ali aquele filho querido nosso na encarnação passada. Pode estar naquela personagem ali, né? Naquela família que por uma necessidade kármica teve que nascer às vezes numa família mais complicada, numa família mais privada das coisas. Então, a gente pode estar deixando aqui, normalmente batem a nossa porta. Normalmente essas almas que nos são muito queridas, já foram muito queridas da gente, né, numa outra encarnação, já com uma relação muito próxima de consanguinidade, muitas vezes essas almas batem na nossa porta, pedindo alguma coisa. Não é aquele pedinte de todo dia que às vezes aparece, né, ali, não. São coisas mais sérias, às vezes é uma situação, né, mais complicada e que a gente pode ajudar e às vezes a gente não ajuda, é aquela pessoa querida de outra vida. E aí quando a gente chega na dimensão espiritual, que a gente percebe, toma conhecimento disso, imagina como que o espírito fica. Eu acho que é exatamente esse tipo de coisa e mais algumas outras que nos dão tanto medo de morrer, sabe? Porque a gente já morreu várias vezes em termos de corpo, né? Já digo assim, deixou o corpo aqui tantas vezes, já desencarnou inúmeras vezes, já foi para a dimensão espiritual, voltou, nós somos espíritos errantes, e no entanto a gente tem medo da morte. Então o medo que a gente tem da morte não é de morrer, deixar aqui o corpo ir, é a prestação de conta. É saber que não está fazendo tudo o que deve, que não está cumprindo toda a lei aqui. E sabendo que vai ter que prestar conta, ela tem medo. Né? Ela tem medo. É igual aquele aluno que fez alguma coisa errada na escola e que ele acha que ninguém viu. Aí um dia ele é chamado à diretoria para uma conversa com a diretora. Ele vai morrendo de medo. Porque ele vai falar, será que ela sabe o que eu fiz? Será que contaram para ela? Aí ele vai morrendo de medo para lá. E às vezes não tem nada a ver e ele se trai, né? Isso quantas vezes já aconteceu comigo, que eu trabalhei em escola, não fui diretora, mas trabalhei muitos anos em escola. Então aquele que tem medo, ele vai, aí ele chega, às vezes ele já chega falando. Ele nem sabe o que a gente vai falar, às vezes o que a gente vai falar tem nada a ver com aquilo, às vezes a gente nem sabe o que ele fez, mas ele já chega assim, ó, professor, eu não tive culpa, tá? Eu fiz, mas ó, foi por causa de fulano. Ele mesmo conta. E isso é o quê? É o espírito devedor? É o espírito com consciência pesada? É isso que acontece. Né? Agora, aquele que é convidado a falar com a diretora, e ele tem certeza que ele não fez nada, ele tem certeza que ele é um bom aluno, que ele estuda, que ele faz tudo, o que ele vai pensando quando ele vai para lá falar com a diretora? Eu acho que essa diretora vai me dar algum prêmio, acho que ela vai me dar os parabéns, ou ela vai me dar aí uma posiçãozinha melhor aí na escola, porque, olha, ela deve saber como eu sou, ela deve estar tentando me recompensar. Por quê? Porque ele sabe que a consciência dele está tranquila. Então, o espírito que sabe que fez o que devia aqui, ele não tem medo da morte. Porque ele vai ter medo da morte. Já foi para lá tantas vezes, voltou, ele está deixando só o corpo aqui. Então, o que nos aterroriza é isso. É isso que está nos aterrorizando, está aterrorizando o mundo, porque nós sabemos, na verdade, quem nós somos, né? A gente pode não querer falar sobre isso. Mas a gente não é tão bobo assim para não avaliar aquilo que a nossa consciência está nos cobrando. Você não deve fazer isso, você não devia ter feito isso. A gente sabe, só que a gente bota uma capinha nela e larga para lá. Mas na hora do vamos ver tem que abrir, não tem jeito, né? Uma hora vai ter que acontecer a leitura da consciência, né? O desabrochar da consciência. Não tem jeito, isso vai acontecer de alguma forma. Aqui nós temos um parágrafo da Gênese, lá em Sinais dos Tempos,
que a gente tem abordado muito isso aqui, mas eu aconselho todo mundo a ficar lendo aquilo ali, para procurar entender realmente que é maravilhoso esse capítulo, último capítulo da Gênesis. Às vezes a pessoa fala assim, mas a Gênesis é muito difícil. Não, ela não é difícil. A Gênesis, ela tem um formato diferente de O Livro dos Espíritos. Ela não é com pergunta e resposta, ela é toda com número, né? Só com números dentro dos capítulos, mas ela não tem pergunta e resposta uma atrás da outra, como é o Livro dos Espíritos. O método utilizado também não foi o mesmo de O Livro dos Espíritos, porque o Livro dos Espíritos ele foi respondido pelos Espíritos. Todo assim, todo. As respostas que nós estudamos em O Livro dos Espíritos são dos espíritos superiores, não são de Kardec. Kardec comenta. Aqui a gente vai ver, nesse capítulo que a gente está estudando, um comentário muito interessante de Kardec, mas aí é separado, tem uma letrinha menor no livro, está escrito comentário de Kardec, porque todas as respostas foram dadas pelos espíritos. Na Gênese, não é assim que acontece. Na Gênese, são comunicações que os espíritos deram. Aquela primeira parte ali, a uranografia, aquilo tudo ali foi por Galileu. Foi o espírito de Galileu que ditou tudo que está ali para também um astrônomo, que era médium na época de Kardec, Camille Flammarion. Ele que recebeu tudo isso. Então, maravilhoso, porque ninguém mais preparado que Galileu para isso, né? Que ele foi um dos maiores aqui, astrônomos, maravilhoso, né? E ele que ditou isso. Aí ele ditava, fazia, o Camille Flammarion recebia as coisas e Kardec começava a desenvolver aquilo tudo. Então, ele dizia sempre, hipóteses. São hipóteses. Então, a cada palavra, pode ser isso? Aí ele pode ser isso, ou então, é isso. Chega no finalzinho, ele, mas se fosse isso, não aconteceria assim. Então, aquela hipótese já está colocada de lado. Então, a Gênese, ela é hipotética. Ela tem um diferencial muito grande de como foi editado o Livro dos Espíritos. Mas ela é maravilhosa, a Gênese. Ela é maravilhosa, porque aquilo que não pode ser definido, não é. E o que não pode ser definido ainda, que Kardec falou que o futuro nos traria respostas, tem hipóteses variadas para a gente direcionar o nosso pensamento, a nossa análise. Então, é muito interessante. A Gênese é um livro maravilhoso. Eu adoro a Gênese. E esse último capítulo, então, Sinais dos Tempos, Geração Nova, é o que está acontecendo agora com a gente. Estudem essa parte, leiam a Gênese no seu último capítulo. Não tem muita coisa para não entender ele, não. Ela não é difícil, aquilo ali é maravilhoso. Sabe, é muito interessante. A minha está tão riscada que agora eu estou com uma outra nova, porque eu não consigo achar nada nela. De tanto que ela está riscada, eu acho que o que eu quero é aquilo que está riscado, mas não é outra coisa que está riscada ali. Então, eu estou com uma outra, que eu estou começando a fazer uma nova forma de destacar as coisas que me interessam, porque ela está toda riscada, toda. E eu já não acho mais as coisas nela por causa disso, né? Então, aqui, olha que interessante esse parágrafo de lá, ó. O nosso globo, como tudo o que existe, está submetido à lei do progresso. Ele progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Ambos esses progressos se realizam paralelamente, porquanto o melhoramento da habitação guarda relação com o do habitante. Olha que lindo isso aqui. Quer dizer, nós não podemos ter uma terra melhor, porque nós somos os hóspedes dessa terra e ainda estamos destruindo o que ela é.
Quer dizer, se ela fosse melhor ainda do que ela é, a gente já teria acabado com tudo, né? Como a gente está vendo que está complicado, agora já tem, né, pessoas muito preocupadas, né, com a situação da água, da terra, mas por quê? Porque está chegando no caos. Né? 2% de água do planeta é potável. Um planeta que tem 3/4 de água. Se a gente olhar o globo, que Zé gostava tanto, né? Ele ficava com o globinho na mão, rodando esse globinho aqui. Tudo que é azul aqui é água. Tudo que é azul é água. E o que está colorido tem água também no seu subsolo. Porque é tudo água. Então a gente fica imaginando, olha, tudo isso aqui azul, tudo isso é água. E só 2% disso tudo aqui é potável. E a gente não vive sem água potável. A gente morre. Então, está arriscado a gente morrer de sede no meio do oceano. Aliás, quem está perdido no meio do oceano morre de sede. Porque ele não pode beber aquela água. Olha aí que coisa, né? Então, são tantas as lições, são tantas as observações que a gente faz e que a gente larga para lá. A gente observar, é da observação que partem todas as teorias, que partem todo o sucesso de um cientista, de um médico, de um analista. A gente está vendo aí nesse problema seríssimo que a humanidade está passando com essa doença, e a grande parte do sucesso do tratamento está partindo da observação dos médicos, porque ninguém sabe nada do vírus em si. É da observação. O que dá certo com fulano? Isso aqui deu muito certo. Por que deu certo? Se deu certo com ele, pode dar certo com o outro. Faz com o outro, dá certo. Com o outro, dá certo. E aí? Né? Olha que maravilha. É a observação. Então, a gente vai vendo que se os grandes cientistas nunca tivessem observado com atenção as coisas, não teríamos o sucesso e a tecnologia que a gente tem hoje, que são descobertas através da observação. Né? Se Newton não tivesse visto aquela maçã cair, se ele não tivesse prestado atenção quando a maçã caiu, ele nunca teria instituído a lei da gravidade, que é a que coordena o universo, a atração e a gravidade, que é a lei da gravidade, a lei de atração. Então, se ele não tivesse prestado atenção, quantas maçãs caíram do pé? Quantas? Inúmeras. Muita gente viu maçã cair. Nós, quando estávamos encarnados lá atrás, também vimos maçã cair, mas nunca prestamos atenção, nunca olhamos para isso. Então, é da observação que o sucesso vem, sabe? Então, quando a gente vê que a habitação guarda relação com o habitante, é verdade. A gente conhece muito da pessoa quando a gente vê como essa pessoa vive, a casa dessa pessoa. Por incrível que pareça, o lixo dessa pessoa. Quantos médicos, cientistas, quando não conseguem descobrir uma doença, eles mandam averiguar na casa da pessoa, aqueles que são realmente muito interessados? Eu não sei se vocês já viram algum capítulo, algum episódio de Dr. House. Aquele médico, é uma série que tem na Netflix, tá? Em outros canais também. Ele tem um problema na perna, ele usa uma bengala. É muito interessante. Ele é um médico, mas ele é um médico assim bastante imoral em muitas situações. Ele quer curar o paciente de qualquer maneira, ele quer curar o paciente. Mas ele não quer curar o paciente porque ele é bonzinho e é solidário com o paciente, não. É o ego dele. Ele quer mostrar que ele é o melhor. Então, ele aplica toda a inteligência dele, toda a qualidade dele, o estudo, o conhecimento dele todo para isso. E ele consegue resolver casos assim, na série, é mundialmente conhecido, pessoas com doenças graves, sérias, que têm condições iam atrás dele, ou então mandava buscar, assim. E ele tem uma equipe de médicos que se ferra às vezes o tempo todo, porque ele manda aqueles médicos residentes para a casa do doente para vasculhar aquilo tudo. E às vezes ele acha
a doença da pessoa, a causa da doença, na lata de lixo da pessoa, no modo como a pessoa dorme, vive, com as coisas que ela usa, né? Então, isso tudo por quê? Observação, porque isso não está nos compêndios, isso não está escrito ali no papel, é a observação. Então, quando a gente observa as coisas que acontecem no mundo, quando a gente começa a contar as bênçãos, porque aí acontece isso, quando você começa a observar a sua vida, quando você começa a observar tudo que acontece na natureza, nos reinos da natureza, que você tem olhos de ver e analisa aquilo ali, você começa a contar as bênçãos que você recebe. Porque através de tudo aquilo você fala, nossa, mas eu fui abençoada com uma coisa parecida com isso aí. Aí você começa a contar as bênçãos e a partir dessa observação, você vai ver o quanto você é querida por Deus, quanta ajuda você recebe dos espíritos. Aí, com esse sentimento, com essa gratidão, você vai elevando o seu padrão vibratório, você fica com uma imunidade que não há doença que te alcance. Isso está provado pela medicina, pela ciência, não é só o espiritismo que fala isso, né? Eles fizeram uma pesquisa, uma experimentação com alunos de uma universidade nos Estados Unidos. Eu vou trazer melhor essa matéria, porque eu tenho ela. Eu aqui não vou lembrar de tudo. Mas eles colocaram os alunos em aparelhos de ressonância magnética e ali eles foram analisando as reações, não só, né, químicas também da organização, quanto aquela química, o que ela favorecia no organismo, e também com a parte emocional daqueles que estavam sendo estudados, né? Então, eles fizeram exames de sangue antes, né, desse experimento, contendo a parte que interessava para eles ali. Eles fizeram exames e foram essa turminha aí para os aparelhos de ressonância. Aí foi mostrado para eles muitas figuras e videozinhos de solidariedade de alguém com outra pessoa. Tinha alguns de Madre Teresa também assistindo os doentes, e tinham pessoas sofrendo muito, e quando chegava alguém ajudava. Então, os vídeos eram em torno dessa empatia, da solidariedade, da caridade, era em torno disso. E os alunos foram demonstrando as áreas emocionais que eram ativadas, né, através do exame eles estavam vendo. Todos eles tiveram sua área emocional muito ativada, uns mais ampliada que outros, né? E depois de tudo, eles fizeram um novo exame, quando terminou todo esse trabalho, aí eles fizeram outro exame, eles estavam com um fator que determina a imunidade alta, lá na matéria tem o que é altíssima. Eles elevaram a imunidade deles a uma altura provada pelo exame de sangue que eles fizeram, que eles ficaram surpresos como que aquilo aconteceu durante aquela situação ali. Então, quando os espíritos falam que o trabalho de solidariedade, que a fé aumenta a imunidade das pessoas, isso foi provado pelos cientistas. Aumenta a imunidade. Então, aquele que trabalha em favor do outro, que é solidário, que ajuda, que ampara, não quer dizer que ele não vai ter doença, que ele não vai pegar nada, não é isso que eu estou falando, mas ele vai ter uma imunidade muito elevada. E ele vai ter apenas as doenças que ele tem que ter, do tipo Madre Teresa, Irmã Dulce. Irmã Dulce, quando morreu, ela não tinha um pulmão. Ela dormia sentada numa cadeira, recostada aí um dia puseram uma poltroninha para ela falou que estava confortável demais, que não precisava não, porque ela não conseguia respirar. E ela só ajudou todo mundo. Mas aquilo ali foi um resgate kármico dela. Não foi porque ela ajudou alguém que ela ficou assim. Se ela não tivesse tido aquele trabalho que ela teve, o Chico tinha um problema sério na vista, né? Uma vez a vista sangrando, ele com dor, aí ele começou a lamentar, aí Emmanuel começou a inspirá-lo que ele tinha que trabalhar, aí ele falou, mas eu estou com dor na vista, a minha vista está doendo e ela está sangrando.
Aí ele inspirou ele e falou assim, quantas vistas você tem? Ele falou, 2. Ele falou, todas 2 estão doendo? Não, uma. Ele falou, então tá, então você levanta e vai trabalhar porque a outra tá boa. Então a gente vai vendo, aí você vê, ele ali acordou para essa situação. E sem contar, que eu já contei essa história aqui, mas vou repetir, eu não sei se foi nesse mesmo momento, que apareceu para ele estava se lamentando, eu acho que foi nesse mesmo dia, que eu acho que é a mesma história, ela é junta mesmo. Ele estava lamentando sobre a dor, que a vista estava com problema, ele tinha muito problema de saúde, mas não que ele adquiriu aqui, eram problemas kármicos, porque ele daqui mesmo, aqui na Terra, ele não adquiriu nenhum. Aquilo que ele sentia, ele trouxe para resgate dele, né? Aí foi naquele mesmo momento, ele naquela lamentação, que estava doendo, que estava assim, que estava assim. Ele olha no canto da sala, apareceu uma figura bem ortodoxa do demônio. Aquela figura mesmo que a igreja pinta, daquele jeito ali. Ele ficou horrorizado com aquela figura no canto. Aí a figura, que não era figura, era um espírito que se fez materializado ali para ele, né? Ele falou assim, você me chamou, Chico? O Chico apavorado, assustado, que Chico era medroso pra caramba, né? Ele dizia que ele era medroso pra caramba. Ele olhou aquilo assustado, aí o Emmanuel inspirou ele e falou assim, não fala que não chamou não, porque você chamou. E ele não estava entendendo por que ele chamou, né? Aí o Chico falou, você chamou com as suas lamentações, com a sua pena de si mesmo, com a sua autopiedade. Foi dessa forma que você chamou. Aí o espírito torna a perguntar para ele, você me chamou, Chico? Aí ele falou, chamei, meu irmão. E aí, fazer o quê? Falar o quê, né? Aí ele falou, e o que é que você quer de mim? Aí o Chico falou assim, meu irmão, a vida tá tão difícil para mim, como você vê, eu tô com essa vista doendo, tô lamentando, tô triste com isso, tá tudo tão difícil, a vida tá muito difícil para mim e eu acredito que esteja difícil para você também. Aí eu te chamei para que a gente juntos possa fazer uma oração a Deus para a gente receber as bênçãos que Ele pode nos dar. Aí o Espírito olhou para ele e falou assim, Chico, com você está difícil. E foi embora. Porque isso não interessava para ele, né? Aí que o Chico falou, mas Emmanuel, você chamou, você tem 2 vistas, uma tá boa, você vai trabalhar. E para de se lamentar. Então a gente fica imaginando como que a gente pode estar cercado de espíritos inferiores com tudo que a gente lamenta, que a gente reclama, que a gente se revolta. Porque isso, além de tudo, baixa a nossa imunidade. Porque o padrão vibratório, eu falei sobre isso domingo aqui, porque eu falei sobre a obsessão, o padrão vibratório baixando, a imunidade vai junto. Aí, olha, quem está em torno de nós, e tem espíritos em torno de nós, faz uma festa gigantesca. Aí a gente não sabe por que está sentindo isso, por que está sentindo aquilo, por que falou isso, por que falou aquilo que não devia ter falado. Por quê? Porque está ruim de sintonia, está com a sintonia inferior. E aí vai receber ajuda inferior. Isso é regra, não é? Então, é por isso que a gente fala que lá na Gênesis está aí, o melhoramento da habitação guarda relação com o do habitante. Não só em todas as escalas isso, né? Em todas as escalas. Se nós estamos com a mente mais superiorizada, com mais elevada, com pensamentos bons, essa moradia aqui, ela vai guardar afinidade comigo que sou o habitante, com quem vem me visitar. Só vai ser da mesma sintonia minha. Então, na nossa casa, a mesma coisa. A nossa casa, ela é do jeito que a gente põe ela. A vibração lá dentro, ela vai guardar afinidade com a minha vibração. Tanto que tem pessoas que às vezes entram num ambiente e se sentem mal. As pessoas mais sensíveis se sentem mal se o ambiente não for bom. Se não tiver boa vibração, ela se sente mal. E às vezes a gente entra num outro ambiente
e se sente muito bem. Eu nunca me esqueci uma vez, quando a gente foi fazer um atendimento numa casa muito simples, numa comunidade, de um senhor que estava acamado bastante tempo. Mas ele falava, ele só não podia levantar, né? Ele não tinha muitos movimentos, mas ele falava. E quando nós chegamos, eu e outra pessoa, não me lembro quem estava comigo naquele dia, tinha mais 2 pessoas. Aí ele ficou tão receptivo, ele ficou tão agradecido porque nos viu ali, né? E ele falou, ele foi tão assim sensível a tudo, e ele era tão grato pela condição que ele estava, 10 anos numa cama, 10 anos que ele estava naquela cama. Ele foi tão grato, e ele falou assim, olha, eu estou aqui, mas é porque Deus tem planos para mim, porque Deus é bom, é misericordioso. Ele falou tudo que a gente falaria para ele. E ele, no final, e o bem-estar daquele ambiente. Quando a gente saiu dali, eu falei, gente, eu queria ficar lá, naquela salinha ali, naquele quartinho pequeno, porque estava bom, sabe? Um clima bom, leve, uma bênção tudo aquilo ali, né? Então, às vezes, a gente entra numa casa majestosa, maravilhosa, e o clima a gente quer sair correndo ali, de tanta vibração inferior, né? Então, a casa guarda a afinidade com o seu habitante, seja a cabeça, né? O corpo, que é o templo da alma, seja a nossa casa, né? Seja a nossa vizinhança, que acaba sendo também a nossa casa, como o planeta, que é a nossa casa maior, né? Então, em proporções, isso aqui é uma verdade. Se nós nos melhorarmos, a vibração da nossa casa vai mudar, né? Até a questão da própria arrumação, né? Quando a gente vê que às vezes tem pessoas que a gente não consegue entender como é que elas conseguem morar naquele ambiente, porque não tem condição de morar ali, porque está tudo muito sujo, jogado, desarrumado, comida podre. As pessoas que têm que são acumuladoras, passam por esses problemas. É uma doença, a gente tem que tratar, né? Então a vibração fica horrível, horrível. A gente vê que quando a gente está com tudo no lugar, não é nada chique nem nada, mas quando está tudo direitinho no lugar, limpinho ali, né, dentro da normalidade, fica tudo leve. A gente fala, dá até eco, né? Às vezes eu brinco com a faxineira que quando ela vai lá, a cozinha vai ter um eco quando a gente fala assim, porque ela vai limpar aquilo tudo. Eu mantenho nas coisas, mas não como faz, né? Uma limpeza mais acentuada. Então a gente vê que a gente fica num ambiente melhor quando a gente se torna melhor. Porque a gente que faz esse ambiente, né? Não são as coisas, né? Não é uma necessidade reviver na Terra. Mas se não progredirmos, poderemos ir para outro mundo que não seja melhor e que pode mesmo ser pior. Se a gente está achando a Terra ruim, né? Ruim, não podemos imaginar o que existe aí de pior para a gente ir. E vai, hein? Quando a Terra estava lá nos primórdios, ela estava ainda em formação, né? Não tinha uma civilização ainda arrumada, ela estava saindo de plano primitivo, né, para um plano melhorzinho, como a gente está agora mudando para um plano regenerador. A Terra necessitava de espíritos inteligentes para auxiliar no desenvolvimento dela. Isso há bilhões de anos, né? Logo assim que apareceu, que a humanidade começou, né? Que os espíritos começaram a reencarnar aqui na Terra. Ela precisava de espíritos, não só espíritos recém-criados pelo Criador, né? Ou espíritos só assim, que já inferiores, não. Ela precisava de espíritos inteligentes mesmo, que já tivessem feito uma boa caminhada para poder ajudar no desenvolvimento da Terra. E ela recebeu, só que os corpos, naquela época, eram aqueles corpos dos seres
que a gente estudou aí, que todo mundo lembra, né? Neandertal, na paleontologia, né? Os homens de Neandertal, os primatas homines, antes ainda daqueles homens da caverna, os primatas homines eram espíritos, mas em corpos extremamente semelhantes ao macaco. Extremamente semelhantes, só tem a diferença de um gene deles. Então, extremamente semelhantes, mas eram espíritos humanos, mas que reencarnaram na organização física que o planeta oferecia, porque ele não tinha ainda condições de oferecer corpos melhores, que ele estava muito ainda no início. É daí que surgiu a ideia da metempsicose, que vocês já devem ter lido em algum lugar. A metempsicose é a ideia de que se você for desobediente à lei de Deus, você pode reencarnar em corpos de animais. Isso não existe, essa possibilidade não existe, tá? Mas eles achavam isso, porque eles vieram de um outro planeta que evoluiu, mudou de classe, e eles estavam ainda muito imorais. Eles não acompanharam a evolução do planeta deles. E eles, então, esses espíritos foram aproveitados, porque a inteligência deles já era muito desenvolvida, naqueles corpos primitivos ali, para que pudessem auxiliar na evolução da Terra. Então, é exatamente isso que está aqui, ó. Não é uma necessidade reviver na Terra, para nós, né? Porque isso foi um recado para nós. Mas não era necessidade também viver sempre naquele planeta que eles estavam, quando vieram para cá. Mas se não progredirmos, poderemos ir para outro mundo que não seja melhor e que pode mesmo ser pior. Então eles deixaram o planeta deles, porque eles não acompanharam a evolução moral do planeta, eles não poderiam reencarnar lá, não teriam permissão para isso. Então eles foram direcionados para cá, para a Terra, que estava começando, e que precisava da inteligência deles, porque os que estavam aqui, a humanidade que estava aqui era muito inferior ainda, eram espíritos muito primitivos ainda. Então eles vieram, reencarnaram no meio de todos eles, daqueles corpos dos primatas, e logo depois eles foram evoluindo e foram criando um corpo mais parecido com o corpo humano, mas ainda muito grosseiro, né? Que foram lá os homens lá de Neandertal, depois o Homo sapiens, mais para frente, foram evoluindo, até que depois eles formaram essas almas, não foram todos, né? Mas essas almas que vieram degradadas do planeta deles formaram grandes civilizações. Uma delas, a civilização egípcia. Quando a gente vai para a história e vai vendo o conhecimento que os egípcios tinham, como eles mumificavam os seus mortos, até hoje não se sabe como eles conseguiam aquilo naquela época. Aquelas pirâmides, como que elas foram feitas? Não tinha instrumento para carregar aquele monte de pedra, mas eles conseguiam, né? Então, eles estão estudando isso até hoje para saber exatamente, mas não se sabe exatamente como foi feito, não. Tem hipóteses muito acertadas, mas não se tem certeza. Então, a gente vai vendo que o conhecimento deles na astronomia, na medicina, era muito avançado. Porque eles não eram assim, a humanidade da Terra, na época. Eles vieram de outro planeta para viver na Terra primitiva ainda, para auxiliar, então, muito pior do que o planeta que eles viviam. Até que eles foram, ao longo de centenas de anos, reencarnando aqui, alcançando moralidade, coisa que eles demonstraram ainda não ter na época do Cristo, porque eles escravizaram os hebreus. Então a gente vê que eles também ainda não tinham. Eles mumificavam os seus mortos porque eles tinham certeza que eles iam continuar vivendo. Eles tinham certeza da reencarnação, né? Mas com ideias distorcidas por causa do estágio longo que eles fizeram aqui
na terra, na primitividade dela. Então a gente vê que há muitas moradas na casa do Pai, cada uma de acordo com o nível evolutivo daquela alma. A gente vai deixar esse slide aqui, porque a gente tem mais coisa para falar aqui. Vamos só ler, porque ele já está aqui, ó. Não há nenhuma vantagem particular em voltar a viver na terra, a não ser que se venha em missão, pois então progrediremos, como em qualquer outro mundo. Precisamos reencarnar, não podemos continuar como espíritos, porque ficaríamos estacionados e o que se quer é avançar para Deus. Esse aqui voltará na terça-feira para a gente terminar de comentar, porque o nosso horário já está alcançado. Então, que Deus continue nos abençoando, nos dando essas oportunidades valiosas de aprender com esses espíritos. Essa é outra bênção que a gente não pode deixar de estar sempre lembrando. A bênção de conhecer essa doutrina. Porque isso aí muda a nossa vida, muda a nossa visão, isso acalma, faz um carinho no coração. Né? Que a gente continue estudando a doutrina e aprender muito, aprender as lições para poder enfrentar o que está aí e o que ainda vem, tá? Porque não pensem que é só isso, não. A Terra está em transição. Ela vai passar para um plano regenerador e nós todos que aqui estamos, se a gente não acompanhar esse progresso, para onde que a gente vai? Para cá é que a gente não volta. Para onde a gente vai, eu não sei. Mas eu sei que para cá a gente não volta, porque seremos a laranja podre do saco. E não pode, né? Estragar todas as outras. Que Deus continue nos abençoando. Muita paz para todos.